Agora sim, estaremos trazendo a palavra de Deus. Que Deus possa falar, que o Espírito Santo de Deus possa falar com você, através desta mensagem. Os hinos, quando a pessoa observar bem na letra dos hinos, Deus pode também falar através dos hinos. Mas as pessoas não observam nesse lado. Às vezes o ser humano quer que Deus envie o seu profeta até ele. Ou então a pessoa procurou o profeta. Quando o ser humano procurou o profeta, de receber uma profecia, não, recebe profetada. Porque está procurando profeta. Mas quando Deus quer falar com alguém, Deus envia o seu profeta até ele, ou até ela. Aí Deus fala com aquela pessoa. Mas quando a pessoa procura o profeta, de receber uma palavra de conforto, de ânimo, aí recebe uma paulada. Misericórdia. É o que tem acontecido muitos na vida do ser humano. De esperar o momento de Deus, eles querem colocar o carro na frente dos bois. Aí dá errado, não tem jeito. Mas quando coloca o boi na frente do carro, aí sim, Deus, é o sinal que estou falando, Deus vai agir. Nós devemos esperar o momento de Deus, para que Deus venha falar com o ser humano, enviando seu profeta até você. Aí Deus se cumpre a sua palavra. É muito bom. Quando nós esperamos o momento de Deus, nós se alegra, nós se regozija, tudo que vai fazer vai dar certo. Mas o ser humano é muito apressado. Não é verdade, Senhor? É verdade. Nós devemos esperar. Devemos esperar o momento de Deus. Assim como o rei Davi, lá no livro de Salmo 40, o rei Davi disse: esperei no Senhor com paciência. Ele inclinou seus ouvidos para mim e ouviu o meu clamor. Quando o rei Davi disse essa palavra, é porque ele esperou o momento de Deus. Eita Deus, muito bom a gente falar da palavra de Deus. Espera no Senhor. Não chega no Salmo 70 não. Quer dizer, no Salmo 70 fala-se: apressa-te, Senhor. O ser humano é isso. Apressa-te, Senhor, agir na minha vida. O ser humano é apressado. Mas quando nós esperamos no momento de Deus, no Salmo 40, aí tudo que nos vem vai fazer, dá certo, tudo corre bem, tudo Deus supera aquilo que nós queremos. Soberano, eterno Pai, glorioso Deus, meu Deus, estamos aqui nesse propósito, para levar a Tua palavra ao coração dos ouvintes, que só possa agir na vida de cada um, suprir suas necessidades, confirmando a Tua palavra na vida de cada um. Ó meu Deus, eu oro, eu profetizo, ó meu Senhor, as bênçãos do Senhor na vida das pessoas, no nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui como um profeta de Deus para com sua vida. Agora estaremos trazendo a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Labai shurikanto it bagachai de kovanai. Labai cheio de canto de couve de raso. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Versículo 20 ao 22. Versículo 20 diz assim: ou diga, este mesmo, se acharam em mim uma iniquidade, quando comparece perante o conselho, e não ser
a não ser esta palavra, que, estando entre eles, clamei, hoje sou julgado por vós, acerca da ressurreição dos mortos. Versículo 22. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe pôs direção, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Lísia tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios, inteiro conhecimento dos vossos negócios. A palavra de Deus nos mostra que o apóstolo Paulo, trazendo à tona a palavra de Deus, aonde quando as pessoas não vão ao culto para oferecer um sacrifício ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus envia o seu mensageiro até você, aonde que muitos não se incomodam, não se importa do que vai acontecer no dia da manhã. Mas a palavra de Deus nos mostra que quando nós colocamos as coisas do céu, nós colocamos as coisas do alto, nós vemos o cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que o apóstolo Paulo era um homem perseguidor da igreja, um homem que saqueava, pegava a carta, fugia do sacerdote para saquear a igreja do Deus vivo, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala quando o apóstolo Paulo perseguia a igreja, quando ele entregou sua vida ao Senhor Jesus, ele passou mais perseguido pelo amor do nome de Jesus. A palavra de Deus nos fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo, qual versículo que fala, que diz, bem-aventurado o homem que é perseguido pelo meu nome. O apóstolo Paulo, ele passou a ser mais perseguido, e a palavra de Deus nos fala quando ele estava anunciando Jesus, ele ficou perante a justiça, sabendo que quando o homem é perseguido pelo nome de Jesus, ele alcança a sua salvação. A Bíblia é clara, a palavra de Deus nos mostra, nos revela. O apóstolo Paulo trazendo à tona a palavra de Deus, mostrando quem é realmente Jesus. E a palavra de Deus nos diz que quando o apóstolo Paulo está sendo preso, a Bíblia nos mostra que ele diz para aquele povo de Roma: tu está me achando em mim iniquidade,
a palavra de Deus nos diz: a iniquidade ressuscita o pecado. Aí o apóstolo Paulo dizendo para aquele povo que está prendendo ele, por motivo que ele está anunciando Jesus. Aí o apóstolo Paulo diz: tu olhas, vê em mim a iniquidade que está me julgando, por motivo que eu estou anunciando a palavra de Deus. Observa, a palavra de Deus nos fala que nós devemos observar a palavra de Deus, examinar as Escrituras, para que nós podemos não passar despercebido, não passar enganado pelas falsas doutrinas, as heresias que está correndo sobre este mundo. A palavra de Deus nos fala quando nós colocamos Jesus em prioridade, em primeiro lugar na nossa vida, nós vemos o agir de Deus na nossa vida. Você está na sua casa, você é bem-vindo na presença do Senhor Jesus. Faça assim como Saulo, que ele fez missão com a sua palavra, entregou sua vida ao Senhor Jesus. Nas suas cartas paulinas, o apóstolo Paulo falando através do Espírito Santo de Deus, dizendo: eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Nós devemos falar essa palavra, profetizar essa palavra em nossas vidas. Hoje eu posso dizer essa palavra, aonde que o apóstolo Paulo disse nas suas cartas paulinas: eu não vivo mais em mim, mas Cristo, Jesus Cristo, meu Salvador, meu Libertador, meu Rei, Jesus vive em mim. Profetiza. Para você profetizar, você tem que entregar sua vida ao Senhor Jesus, que você deve fazer missão com a sua palavra, aonde quando nós colocamos a palavra de Deus em nossos corações, assim como o rei Davi diz com a sua palavra, lá no livro de Salmo 119, número 119, versículo 11, que fala: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não pecar contra ti. Nós devemos ouvir a palavra de Deus e o praticar, para que nós podemos alcançar a nossa salvação. A palavra de Deus nos fala que ele estava perante um conselho de Roma, sendo perseguido, pelo qual estava anunciando Jesus Cristo como Salvador do mundo, como Libertador do mundo. A palavra de Deus nos diz, quando nós colocamos a palavra de Deus em nossas vidas, observamos e o praticamos, a palavra de Deus, nós alcançamos a nossa salvação em Cristo Jesus. Eu faço apelo com a sua vida. Você que não fez um compromisso com a palavra de Deus, não entregou sua vida de corpo e alma e espírito, não fez uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus, é tempo aceitável, é dia aceitável, é hora aceitável a salvação, para que você possa fugir do qual que esse mundo oferece, do qual que esse mundo não tem nada de bom para nos oferecer. É uma ilusão, porque tudo que acaba é ilusão.
Não é pecado que você vem ter, aos quais que você tem na sua vida, mas o pecado é você colocar as coisas deste mundo, qual que você tem em prioridade. Isso é pecado. O mundo tem vivenciado a esta área. O mundo tem colocado as coisas desse mundo em prioridade, sabendo que um dia há de acabar. A pessoa morre e não vai levar nada. Não adianta. Nós devemos observar a palavra de Deus e o praticar. Nós devemos colocar Jesus Cristo em prioridade, para que nós podemos falar: hoje eu tenho a minha salvação. Hoje eu tenho o privilégio de dizer: hoje eu tenho Jesus na minha vida. Porque o único que pode nos levar até Deus é nós entregar nossas vidas ao Senhor Jesus. Se aproxima de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala, versículo 21: e não seja estas palavras, que estando entre ele, clamei, hoje sou julgado por vós, acerca da ressurreição dos mortos. Quando o apóstolo Paulo está dizendo essa palavra, aproveitando sua sombra aqui, viu, moça? O apóstolo Paulo está dizendo essa palavra, já está falando de Jesus Cristo. Ô, meu amigo, vai descansar hoje agora. Bom almoço para você, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz, Jesus dizendo sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E a palavra de Deus nos mostra o qual que Jesus passou aqui nesse mundo, e tinha que passar, para que nós podemos alcançar a nossa salvação. Nós temos o privilégio de dizer: hoje eu tenho o privilégio de dizer, hoje eu tenho a minha vida em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo trazendo à tona esta palavra, acerca que ele está sendo julgado, por motivo que ele está falando da morte e a ressurreição de Jesus, mostrando a clareza, mostrando a grandeza de Deus, pelo qual que Jesus morreu, e ao terceiro dia Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo trazendo à tona esta palavra ao coração do povo de Roma, para que o povo de Roma viesse acreditar na morte e na ressurreição de Jesus, que ele fez isso para que todos, que Jesus fez isto para que todos venham alcançar a vida eterna. A palavra de Deus diz, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse dessa maneira: eu sou, olha só, o qual que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a vida, Ele nos proporcionou, Ele morreu, Jesus morreu, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, está ao lado do Pai, intercedendo por nós, para que nós podemos alcançar a nossa salvação. Eu fiz apelo e continuo fazendo apelo com a sua vida: não deixe que o inimigo da nossa alma venha triunfar sua vida, não. Pai do Senhor, irmã, não deixe que o inimigo da nossa alma venha triunfar sua vida, não, mas adquire Jesus na sua vida. De que jeito que nós devemos adquirir Jesus na nossas vidas? É nós entregar nossas vidas, fazer um compromisso, fazer uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus. Ele vai fazer que nós podemos alcançar a nossa salvação. E a palavra de Deus nos fala: quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus e batizamos nas águas,
nós morremos e ressuscitamos junto com o Senhor Jesus no batismo nas águas. Hoje eu faço esse apelo com sua vida. Eu convido a você que você possa entregar sua vida ao Senhor Jesus, porque Ele está ao lado, Jesus está ao lado do Pai, intercedendo por nós, para que nós podemos trilhar a um caminho reto. Versículo 22. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe pôs dilação, dizendo: havendo-me informado melhor este caminho, quando o tribuno Lísia tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. É só você aproximar de Jesus Cristo, para que você possa trilhar a um caminho reto, que é Jesus. Jesus é o caminho que nos leva ao patamar, ao encontro do nosso Deus. Nos leva diretamente às mansões celestiais, à Nova Jerusalém. Eu desço essa palavra ao seu coração. Adquire. Quantas pessoas que já morreram, eu fiz o apelo, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Muitos. A palavra de Deus nos fala, se a palavra não ser anunciada, quando a pessoa morre, o sangue daquela pessoa cai nos nossos ombros. Não podemos deixar de não anunciar a palavra de Deus. Eu não quero deixar que o sangue do inocente venha cair sobre meu ombro, não. Mas que eu possa anunciar Jesus para com sua vida. Meu Deus, meu Pai, não é para o mundo que vem falar, que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano. Ó meu Deus, eu oro, eu coloco as pessoas, aquele que não fez um compromisso com a sua palavra, que não entregou sua vida ao Senhor Jesus, eu coloco a vida deles nas mãos do Senhor, no nome do Senhor Jesus.